Saudações, mestres! Aqui é Daphne Lima e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês. Uma velha alma é uma alma que renasceu muitas vezes neste ou em outros orbes. O que faz a pessoa se sentir muito mais velha do que a sua idade cronológica reflete. Esse sentimento costuma vir acompanhado pelo dom da empatia, alta inteligência, alta sensibilidade e intuição, seguida de um discernimento singular da condição humana. Como tudo o que se refere ao ser, não existe uma definição única para identificar uma velha alma, porém alguns traços são mais comumente reconhecidos. E você? Será que é uma velha alma? Talvez você conheça uma outra pessoa que pode ser também uma velha alma. Por isso, a transmissão de hoje é dedicada a você, na intenção de que você venha a se entender melhor e entender melhor o outro. Vamos juntos descobrir algumas pistas que podem lhe fazer chegar a mais algumas respostas. Sinal número 1. Sentimento de não pertencimento ao ambiente que você vive. Isso é algo que às vezes gera grandes desconfortos, porque você não se adapta facilmente ao convívio com outras pessoas. Você costuma ter poucos amigos e poucos assuntos considerados comuns despertam o seu interesse. A sua existência solitária não vem de uma preferência ou de um temperamento antissocial. Você apenas sente que a sua visão de vida é muito diferente e muito mais madura do que as pessoas que estão ao seu redor. Número 2. Você ama conhecimento, sabedoria e verdade. Isso pode parecer um pouco intelectual, mas a velha alma se encontra naturalmente gravitando em direção ao lado intelectual da vida. As velhas almas entendem que conhecimento é poder, sabedoria é felicidade e verdade é liberdade. Então, por que não buscar essas coisas? Essas buscas, elas são mais significativas para as velhas almas do que, por exemplo, ler as últimas fofocas sobre os famosos ou os últimos resultados do futebol. Número 3. Sendo muito perspicazes, as velhas almas optam por viver suas vidas de maneira diferente. Cada decisão para elas conta e muito. Número 4. Sonhos espirituais. Você costuma ter sonhos reveladores. Costuma sentir as coisas antes delas acontecerem. Entretanto, ainda pode ser difícil para você distinguir intuição de paranoia. E isso às vezes pode deprimir você ou lhe fazer passar aos olhos de outras pessoas como alguém implicante ou com síndrome de perseguição. Número 5. Déjà vus e flashes são situações rotineiras na sua vida. Você tem a sensação de estar vivendo um momento que já viveu em outra existência. Você também se interessa desde a infância por outras culturas e povos aos quais você não teve contato nessa vida. Alguns déjà vus são angustiantes, visto que representam eventos que te trazem saudade ou uma incompreensão inconsciente dos eventos. Número 6. Bens materiais não são o seu foco principal. Embora você provavelmente tenha alguns pertences queridos e queira viver de uma maneira confortável, você não associa felicidade com posses materiais. Em vez de buscar luxo,
fama, status social, você busca a abundância em todas as áreas da sua vida. Prosperidade financeira para você não é sinônimo de ostentação. Por exemplo, você provavelmente, ao invés de substituir o seu smartphone regularmente ou redecorar a sua casa por capricho, é bem mais provável que você prefira usar as coisas enquanto elas durarem ou estiverem atendendo às suas necessidades. Manter-se atualizado com a moda pode também não te interessar muito, pois você se concentra mais em se embelezar por dentro, cultivando bons pensamentos, sentimentos e atitudes. Número 7. Você se concentra em conexões significativas. Velhas almas costumam ter pequenos círculos sociais. Seu grupo de amigos pode incluir pessoas de todas as idades, com diferentes origens e experiências de vida. Na infância, você provavelmente achou difícil se relacionar com outras pessoas da sua idade e sentiu mais vontade de interagir com pessoas mais velhas do que você. Por querer mais substância em suas interações, muitas vezes seus colegas de escola ou de trabalho podem ter considerado você uma pessoa socialmente desajeitada ou arrogante. E não raro, por causar certo incômodo ou incompreensão nessas pessoas, você tenha sofrido bullying ou provocações e ameaças sem sentido. Então este é um dos motivos em que fizeram você também a aprender a priorizar relacionamentos com pessoas que pareçam lhe entender. Número 8. Você precisa de muito tempo sozinho. Pessoas com a alma antiga tendem a se sentir mais sintonizadas com as emoções das outras pessoas e de tudo que está ao seu redor. Essa alta sensibilidade geralmente significa que você precisa de mais tempo para si mesmo, para que você possa se recuperar da enxurrada irregular de vibrações à sua volta. De maneira geral, você acha mais confortável observar do que interagir. Quando a escola ou o trabalho exigem participação em grupo, você pode se colocar numa posição em que passe mais despercebido, para evitar ser oprimido pelo barulho dos outros, tanto o barulho audível, sonoro, quanto o barulho emocional que você absorve. Atividades criativas, devaneios e a simples contemplação costumam estar entre os seus hobbies favoritos. Muitas velhas almas também são grandes pesquisadores e leitores. Histórias de outros lugares e épocas podem ser mais atraentes para você, a ponto de você quase poder se imaginar como parte daqueles cenários. As pessoas podem te ver como uma pessoa distante, distraída e às vezes até um pouco fora de contato com a realidade. Número 9. Você tem muita empatia. Pessoas profundamente empáticas costumam ser identificadas como velhas almas, pois a capacidade de considerar as experiências dos outros e sentir o que eles sentem são habilidades que são potencializadas ao longo de várias existências. Isso pode lhe dar uma sensação de maturidade, mas ao mesmo tempo, essa consciência da dor que as pessoas sentem pode colocar sobre os seus ombros um peso difícil de se trabalhar, um peso difícil de ser removido. Número 10. Você tende a pensar demais em tudo.
Apesar de você ser uma pessoa contemplativa, essa também pode ser uma qualidade dolorosa e desafiadora. Por exemplo, a maioria das velhas almas lutam com a mania de pensar demais em praticamente tudo. São muito indecisas. Então, escolher um menu em um café, por exemplo, pode ser uma experiência estranhamente dolorosa. Existem tantas opções. Então, como escolher qual é a certa, a que tem melhor relação custo-benefício, o que é certo para essa hora do dia e etc. Número 11. Você passa muito tempo pensando em como fazer a diferença. As velhas almas costumam focar no pensamento geral, em vez de se focar nos pequenos detalhes. Você sabe que não pode mudar o mundo sozinho, então você se concentra em fazer melhorias onde pode. O seu desejo de fazer o bem pode fazer com que você vagueie sem ser excessivamente afetado pelo vazante fluxo da vida cotidiana. Você se sente profundamente conectado com aqueles que você considera importantes na sua vida e quer sempre apoiá-los quando estão passando por desafios. A sua intuição pode orientar você a oferecer sabedoria e dicas úteis para a solução de problemas, para que então essas pessoas queridas continuem buscando sempre o melhor da vida. Então, não raro você é tido como conselheiro, como conselheira dos seus amigos, da sua família, enfim. Pessoas com uma velha alma também tendem a captar as nuances mais profundas do comportamento humano. Então, é mais provável que você acredite no valor subjacente dos outros, independentemente das escolhas que eles façam. Ou seja, você reconhece mais do que as outras pessoas a capacidade de mudança que todo ser humano tem. Número 12. Você apenas se sente velho por dentro. Jogue fora o rótulo velha alma por um momento e se concentre em como você se sente por dentro. Quantos anos você teria se não soubesse quantos anos você tem? Aqueles que percebem que se sentem muito mais velhos do que a sua idade cronológica reflete, muitas vezes são velhas almas no coração. Sentimentos comuns que acompanham ser uma velha alma geralmente incluem um sentimento de cautela, curiosidade e vontade de descobrir o que há além do que já se sabe. Também são pacientes, vigilantes e têm sempre a companhia daquela sensação de ser um estranho no meio da multidão. Frequentemente, ter uma velha alma significa simplesmente que você percebe as coisas de maneira muito diferente do que as outras pessoas em geral. E não há nada de errado com isso. Na verdade, a maioria das pessoas pode argumentar que uma perspectiva única de vida pode beneficiar você e outras pessoas que se relacionam com você. Talvez até mesmo no mundo em um nível mais amplo, dependendo da área em que você atua profissionalmente. Ainda assim, certos traços antigos da alma podem apresentar alguns desafios extras, como, por exemplo, talvez a sua constante contemplação de conceitos mais amplos da vida te distraia das atividades mundanas, mas que são absolutamente necessárias a essa existência humana, como pagar as contas em dia ou chegar no trabalho na hora certa. E mesmo quando a sensibilidade em si não te incomoda, você pode se sentir
Você pode ter aquele sentimento de que está tendo alguma perda ou até mesmo uma tristeza quando acredita que não se encaixa perfeitamente neste mundo. Então, esses são alguns sinais indicativos de que você é uma velha alma. Acho importante também dizer que as velhas almas são as que mais sofrem de transtornos psicológicos, de ansiedade, depressão. Então, se este é o seu caso, a terapia comportamental cognitiva costuma estar entre um dos tipos de terapias mais indicados, uma vez que normalmente os profissionais dessa área não recorrem à prescrição de medicamentos controlados. Mas, assim como outros aspectos da personalidade, esses traços não são necessariamente bons ou ruins. Eles simplesmente são parte de quem você é agora. No final das contas, tudo se resume ao que você faz com esses aspectos da sua personalidade. Ter uma velha alma não é sinônimo de sofrimento. Muitas pessoas com traços de alma antiga e que possuem alta sensibilidade, intuição e empatia se sentem perfeitamente satisfeitas com essa vida. Contudo, seja qual for o seu caso, é importante que você tenha sempre atenção para o fato de que você precisa se proteger energeticamente. Cuidar profundamente dos outros é muito recompensador, mas também pode ser opressor, a menos que você tome medidas para evitar o esgotamento da sua energia. Caso contrário, você pode acabar enfrentando aí exaustão, ressentimentos, crises de ansiedade e até mesmo de depressão. A maneira mais eficaz de você se proteger é deixar que as suas necessidades te guiem. Então, considere essas dicas. Número 1. Se você se sente resistente à ideia de socialização, porque tem a sensação de não se encaixar, preste atenção a essa necessidade e procure priorizar a sua conexão com pessoas com as quais você se sente realmente confortável. Você não precisa se forçar a nada. Número 2. Lembre-se de que é sempre bom dizer não. Evite deixar que os outros te pressionem a ultrapassar os limites que você estabeleceu para si mesmo. Número 3. Reserve um tempo para relaxar e fazer as suas atividades preferidas. Isso ajuda você a criar uma proteção contra o estresse. Número 4. A prática de algum esporte ou o contato regular com a natureza pode oferecer benefícios importantes para o seu bem-estar. Então, se você sentir vontade de aprender uma nova atividade física, praticar algum esporte, alguma atividade que você praticava antes e que deixou de lado, ou passar um tempo em meio à mata ou uma praia tranquila, priorize isso. O seu bem-estar é muito importante. Número 5. Confie na sua intuição. Algumas pessoas às vezes zombam do poder da intuição, porque não há evidências científicas por trás dela. No entanto, a intuição, ela tende a se relacionar com a sua percepção mais forte das emoções e comportamentos dos outros. Portanto, a sua sensibilidade pode realmente fornecer uma base segura para você se guiar. Então, por exemplo, quando uma situação ou pessoa específica
te traz o sentimento de ir com calma, respeite esse sentimento, ou pelo menos explore a causa dele. Geralmente, isso é bastante prudente e necessário para uma velha alma. Então, não duvide do que você sente e não deixe com que outras pessoas determinem quando você deve ou não agir, pensar ou sentir de determinada forma. Respeite o seu tempo. Respeite-se. Antes de finalizarmos, vale também lembrar que existem 2 principais tipos de velhas almas. Aquelas que já nascem com a sensação de ser diferentes, de não se encaixar, e aquelas que crescem se descobrindo velhas almas por meio do processo do despertar espiritual. E você? Se identifica ou conhece alguém que corresponde a alguns desses sinais? Se sim, está tudo bem. O mais importante é que as velhas almas cuidem da sua saúde de forma holística, ou seja, mantenham uma rotina saudável e de cuidado, não só com o corpo físico e a parte espiritual energética, mas também com a mente e com as emoções. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que essa transmissão ajude você de alguma forma em seu processo de autoconhecimento e relacionamento com as outras pessoas. E daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que vocês sintam o quanto são amados e apoiados sempre a expandirem a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.